Nós estamos fazendo as últimas duas leituras do livro de Vaikra, Behar e Bechukotai, duas parshiot que a primeira delas, Behar, que se encaixa muito bem nesse período que nós estamos fazendo a contagem do Homer, né, essa contagem que fazemos diariamente, 49 dias, já estamos chegando próximos ao final, tivemos Lag BaOmer durante a semana. Temos essa fogueira maravilhosa aqui na entrada. No final, nós vamos aproveitar depois do Kiddush, vamos fazer um pouco de danças aí nessa fogueira no século XXI. Mas encaixa essa leitura da Parashá, porque em Behar a gente está lendo sobre Shnat Shemitah, sobre essa tradição que nós temos, o mandamento da Torá, de que de 7 em 7 anos a terra descansa, um Shabat, né? São ciclos que a tradição judaica tem, né? Dos 7. 7 são ciclos muito, muito presentes aqui no nosso planetinha, né? São as cores do arco-íris, são as notas musicais, dia da semana por conta, né, da Lua, dessas rotações entre Terra e Lua. O fato também de que daqui do planeta Terra, os 7 luminárias que você enxerga, ao olho nu, obviamente, são 7. É o Sol, a Lua, e tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Júpiter. Os outros você não enxerga a olho nu. Então, é uma marcação importante, né? E nós guardamos 7 dias, Shabat. 7 anos é o Shabat, é o tempo da Terra. Vejam que a Terra precisa se renovar, assim como a gente precisa fazer um Shabat. A Terra tem um ciclo mais longo, mais de 7 em 7 anos, de 6 em 6 anos, vem um sabático para a Terra. A mesma coisa que a gente faz quando você trabalha, todo mundo deveria ter um sabático, mas quando você tem um lugar criativo, a criatividade, talvez a produtividade não tanto, mas a criatividade, se você não tiver um tempo de parada, você perde essa capacidade de criatividade. E nós temos também ciclos de 7 vezes 7 anos, que formam o Iovel, o jubileu. Nós não celebramos mais o jubileu, nós celebramos sim o ano sabático em Israel, é guardado esse ano da Shemitah, mas o jubileu, ele não é, até a vinda de um novo sinédrio, a gente não guarda mais essa festa, porque é uma festa que tinha ali talvez toda uma configuração que a gente ainda não chegou nos tempos aí de uma unidade, de um lugar aí meio utópico, e esperamos essa chegada. Mas em Behar a gente está falando sobre essa coisa que é a palavra Shemitah. Ela é uma palavra muito interessante, porque Shemitah quer dizer let go. Como traduziria let go? Larga, deixa. Né? E fazer esse movimento de let go, de abrir, de deixar as coisas. Imagina uma pessoa que ara o seu campo, que faz ali anualmente prepara o seu campo e colhe, parar um ano, deixar aquilo tudo selvagem de novo. E isso demanda um movimento que está nessa Parashá de Behar, que é essa noção de saber na vida, let go. Na Parashá que faz dobradinha com Behar nessa semana e que fecha o livro de Vaikra, a gente vai ler Bechukotai. Em Bechukotai Tishmau. Se vocês ouvirem as minhas leis e cumprirem as minhas leis, na Parashá da semana, que seria da semana que vem, mas está nessa semana, vem um outro conceito, que é o conceito, se vocês têm um poder
se vocês cumprirem com as minhas mitzvot, se vocês fizerem, vocês têm uma participação no destino. Então, de um lado, você tem esse let go, do outro você tem, se você fizer o que tem que fazer, se você fizer a tua parte, vai chover na hora que deveria chover, as coisas vão acontecer da maneira correta. Se você não cumprir isso, as coisas vão desandar, não vai funcionar. E é um pouco sobre isso a gestão da vida. Nós que estamos aqui nesse tempo de contagem, né, em que a gente está, essa sensação de progressão, que a gente faz 49 dias entre Pesach e a festa de Shavuot, que se aproxima, é muito essa sensação nossa de processo, né, em que a gente está contando, em que a gente está fazendo um movimento. Mas existe uma outra forma de movimento, que é não fazer nada. O Shabat é sobre isso. Shnat Shemitah, o ano sabático da terra, é sobre não fazer nada. Sobre o ativo que é não fazer nada. Ontem eu estou tão perdido que eu estou com jet lag de 11 horas. Mas foi ontem. Ontem eu cheguei quarta-feira e ontem teve um bar mitzvah. E eu comentava com o menino que uma história, contava para ele uma história racídica que dizia que um menino estava indo com o vô dele para o Shabat, e o vô era já muito velhinho. E ele andava, sabe quando a pessoa está bem velhinha, e ela anda ali aquele passo, que normalmente quando a gente está atrás, e isso é uma das coisas que a tradição mais demanda da gente, como respeito, é que você não fique impaciente atrás de uma pessoa que está andando lentamente. Mas esse vô estava andando muito lentamente, e o menino, de forma muito respeitosa, acompanhava aquele passo, né, totalmente fora de sintonia, muito lento, e ele acompanhava, e umas crianças que estavam ali perto começaram a rir e zombar do menino e dizer assim você nunca vai chegar na sinagoga. E o menino respondeu: eu não vou chegar, não, eu já cheguei. E esse conceito é um conceito super interessante, porque nós estamos, é parte da vida da gente, os nossos projetos, essas contagens que a gente faz. Está chegando o bar mitzvah, né, do Caio, essas contagens que a gente faz com ansiedade, porque a gente está produzindo alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa. Mas tem uma outra parte da vida da gente que a gente já chegou. Então, tem parte da vida da gente que a gente tem que chegar num lugar, tem que correr atrás, tem que fazer. E você também tem que ter uma dimensão na sua vida onde você já chegou. E já chegou é uma coisa maravilhosa. É estar no passo do seu Zeide, do seu avô. É estar num Shabat, onde você já chegou, você não tem que fazer nada, você não tem que produzir nada. Essa dimensão na nossa vida, ativa, de perceber que você já chegou, ela é muito importante. A gente estava na China, e a gente foi a um Kabbalah de Shabbat. Tinha uma opção. A opção de sempre, que é Chabad. Não queria ir ao Chabad. E tinha uma outra comunidade, que era um grupo de pessoas que se encontravam na casa de uma senhora e faziam um Kabbalah de Shabbat muito precário, né? Muito precário. Mas na China, o que você espera? E lá eu contei uma história, fui procurar alguma história sobre China, judaísmo e China. Apesar de que a gente tem muita história, nós temos uma Torá aqui, nossa, que é uma Torá que foi trazida da Alemanha e que ficou a guerra inteira em Xangai, que era do seu Aronson, do cantor Aronson. Ele saiu da Alemanha e ele salvou um Sefer Torá
carregou o Sefer Torah, e muitos judeus foram para a China e ficaram durante a guerra na China, e depois que terminou a guerra, ele veio e trouxe a Torá, e essa Torá acabou ficando aqui conosco na CJB. Então, eu fui convidado lá, e era um grupo muito assim, as pessoas faziam o Shabat ali, cada um dividia, fazia um pouco, e obviamente chegou na hora de falar, Rabino, fala alguma coisa. E eu fui procurar uma história entre judaísmo e China, e tinha uma história, que é uma história atribuída ao Baal Shem Tov, em que um chinês, muito parecido àquelas histórias de western, já viu aqueles westerns, do nada aparece um chinês? Isso é real, porque houve um período lá, nas estradas de ferro, eles precisavam de mão de obra, trouxeram, não sei lá, mas sempre aparece um chinês que luta Kung Fu, que luta, sei lá o que ele luta. Mas nessa história aparece um indivíduo chinês, e ele ouve falar que o Baal Shem Tov é um grande mestre. E ele vai até o Baal Shem Tov e ele diz: Baal Shem Tov, vim aqui para ouvir de você, vim aqui conferir se você é mesmo um grande mestre e tudo mais. Queria que você me dissesse aí sua filosofia, queria conhecer sua filosofia. E diz a história que o Baal Shem Tov disse: não tem problema, e diz, pode servir uma xícara de chá. E ele começa a servir a xícara de chá, e ele vai servindo, até que chega na borda e começa a transbordar, e ele continua servindo. E o senhor chinês diz: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Está molhando tudo. E o que quer dizer isso? E ele disse: eu estou tentando mostrar para você que se você não souber esvaziar, porque o sujeito veio cheio de ideias, que você queria cobrar dele alguma coisa. E ele estava dizendo: na vida, se você não souber esvaziar, você não pode aprender nada. Se você ficar enchendo, vai transbordar. E tem um momento em que você tem que esvaziar. Até o aprendizado, o verdadeiro aprendizado, é quando você baixa a guarda das suas certezas, daquilo que você está entupido, cheio, e você abre um espaço para caber alguma coisa nova. Então, eu acho que essa paraxá, essa dupla, né, ela chama a atenção da gente disso. Sobre o sabático, sobre o sábado, sobre a parada, sobre os momentos da vida da gente em que você já chegou, não tem que ir para lugar nenhum. Imagina, e é isso que a gente faz, tudo que é da espiritualidade, basicamente a espiritualidade é o contrário do não espiritual, porque o espiritual é quando você está num lugar, num espaço em que você já chegou, em que você descansa, seja numa meditação, seja num momento de oração, ou seja num descanso como o Shabat, onde você realmente sai desse turbilhão do mundo, onde você está sempre com a sua agenda, tendo que chegar em algum lugar. Isso é só parte da vida. A outra parte ativa da vida é entender e trazer para a sua vida, para a sua prática, momentos onde você já chegou. Shabbat Shalom.